Imagine estar em um culto e, de repente, pessoas começarem a gritar por misericórdia. Homens se agarram aos bancos. Outros abraçam as colunas da igreja, convencidos de que estão prestes a cair no inferno. Não havia música emocionante. Não havia gritos no púlpito. Havia apenas um homem lendo um manuscrito e um Deus santo confrontando pecadores. Essa é a história de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards nasceu em um lar profundamente piedoso, na Nova Inglaterra, no início do século XVIII. Seu pai pastoreou a mesma igreja por 64 anos, e sua mãe era filha de outro pastor fiel. Ele era o único filho homem entre 10 irmãs, e seus pais tinham um clamor diário: que Jonathan fosse cheio do Espírito Santo. Ainda criança, isso já era visível. Com apenas 7 ou 8 anos, Jonathan orava sozinho 5 vezes por dia e chamava outros meninos para orar com ele. Aos 13 anos, ingressou na Universidade de Yale. Antes dos 17, formou-se com as maiores honras. Deus não espera você ficar pronto. Ele começa a agir quando encontra um coração disponível. Jonathan Edwards era um intelectual brilhante. Amava estudar, refletir e contemplar a criação, vendo nela a glória de Deus. Aos 20 anos, fez um voto solene diante do Senhor: entregar-se inteiramente a Deus, renunciar a qualquer direito próprio e lutar contra o mundo, a carne e o diabo, até o fim da vida. Ele cria que a inteligência humana, guiada pelo Espírito Santo, podia ser uma poderosa ferramenta para o reino de Deus. Seu conhecimento, sua profissão e seus estudos não são obstáculos, são instrumentos quando colocados no altar. Na cidade de Enfield, Jonathan Edwards pregou o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, baseado em Deuteronômio 32, 35. Ele segurava o manuscrito tão perto dos olhos que os ouvintes mal conseguiam ver seu rosto. Sem gestos dramáticos, sem levantar a voz, apenas lendo. Mas à medida que o sermão avançava, o auditório foi tomado por pavor santo. Um homem correu à frente clamando: Senhor, tem misericórdia! Outros se agarravam aos bancos, certos de que cairiam no inferno. Havia pessoas abraçando as colunas da igreja, convencidas de que o juízo final havia chegado. Jonathan Edwards descreveu o pecador como alguém suspenso sobre o inferno, sustentado apenas pela misericórdia de Deus, como uma aranha pendurada sobre o fogo. Quando a santidade de Deus é revelada, nenhum coração permanece indiferente. Mas há uma parte dessa história que raramente é mencionada. Antes do sermão, houve oração. Por 3 dias, Jonathan Edwards e outros líderes jejuaram. Por 3 noites, não dormiram. Clamaram a Deus sem cessar pela Nova Inglaterra. Ao levantar-se da oração e dirigir-se ao púlpito, alguém disse: ele tinha o semblante de quem havia estado por algum tempo diante do rosto de Deus. Antes mesmo que Edwards abrisse a boca, a convicção já havia caído sobre o auditório. O evangelista J. Wilbur Chapman escreveu: a convicção veio antes da primeira palavra. O verdadeiro poder do púlpito nasce no secreto da oração. O impacto daquele dia não terminou ali. O grande despertamento se espalhou por toda a Nova Inglaterra, alcançando outras colônias, a Escócia e a Inglaterra. Entre 30 e 50 mil pessoas foram profundamente impactadas pelo Evangelho. Jonathan Edwards morreu aos 55 anos, após complicações de uma vacina contra a varíola, e foi lembrado como um dos maiores teólogos e pregadores da história cristã. Sua vida nos deixa uma lição clara: grandes obras espirituais não nascem de palavras bonitas, mas de uma vida totalmente rendida a Deus. Quando pensamos em heróis da fé, muitas vezes imaginamos feitos extraordinários. Mas a vida de Jonathan Edwards nos ensina que o extraordinário nasce do ordinário vivido com Deus. Edwards não foi um herói por causa de um único sermão famoso. Ele foi um herói porque orava quando ninguém via, estudava quando ninguém aplaudia
e permanecia fiel quando não havia reconhecimento. Os heróis da fé, como Jonathan Edwards, são moldados. Em horas silenciosas de oração, em dias longos de estudo das Escrituras, em decisões diárias de renunciar a si mesmos. Eles não buscavam relevância, buscavam pureza. Não queriam impressionar pessoas, queriam agradar a Deus. Nos dias atuais, Deus continua levantando heróis semelhantes. Homens e mulheres que talvez nunca preguem sermões históricos, mas que vivem com temor, disciplina e dependência do Espírito Santo. Assim como Edwards, esses heróis levam Deus a sério, tratam o pecado com seriedade, confiam mais na ação do Espírito do que em métodos humanos. A história nos mostra que Deus não muda seus critérios. Ele ainda usa vidas simples, profundamente consagradas, para realizar obras que atravessam gerações. A pergunta final não é se você será conhecido, é se você será encontrado fiel. Porque no reino de Deus, os verdadeiros heróis da fé não são lembrados pelo barulho que fizeram, mas pela profundidade da vida que viveram diante de Deus.